Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que vamos meditar nos Salmos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar no Salmo 126, um cântico de romagem. Esse salmo que está na sequência daqueles que falam ou daqueles que são cantados na peregrinação do povo de Israel até o tabernáculo, até o templo para adorar ao Senhor. E esse conjunto de salmos de romagem vai até o Salmo 134, naquele conjunto de 15 salmos. E eu quero intitular esse salmo com o seguinte título: Como viver sempre alegre. Esse é o desafio, de vivermos alegres em todas as situações. E a grande questão é, como fazer isso? Aqui esse salmo nos fala de que maneira nós podemos cultivar sempre um espírito alegre, mesmo em meio a grandes dificuldades. Não sabemos o autor destes salmos e as circunstâncias da sua composição são difíceis de definir, e sugestões como exílio, cerco militar, peste e seca são sugeridos. Provavelmente foi ele composto depois que a nação de Israel foi libertada do cativeiro da Babilônia. O salmista escreve este salmo olhando para trás, vendo como Deus restaurou Sião, Jerusalém, mudou a sorte do seu povo, libertou o seu povo. Relembra o sentimento que tiveram, a alegria que eles tiveram quando chegou a notícia de que eles podiam voltar para Jerusalém. E aí eles olham a situação presente, a dificuldade que eles estão vivendo, que a restauração não é completa, e olham para frente, para o futuro, quando Deus haverá de trazer uma restauração completa ao seu povo. Amados, este salmo aqui nos mostra o padrão do procedimento, de como nós podemos atender à ordem de Deus de vivermos alegres em todo lugar, em todas as circunstâncias e sempre. Primeiro, lembrando do que Deus fez, do que Ele nos deu em Cristo Jesus. E segundo, olhando para o que Ele ainda nos fará. E no meio disso tudo, orando para que Ele cumpra a sua promessa. Vamos então para a exposição deste salmo. O salmista, ao escrever este cântico, sente uma alegria intensa, que tem duas motivações, a qual é a marca da alegria verdadeira de todos aqueles que conhecem e esperam no Senhor. A primeira motivação da alegria dos crentes é a generosidade de Deus que já foi desfrutada. Os versos de 1 a 3 nos diz isso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aqui o olhar está apontado para o passado. A situação inicial, antes da alegria, era extremamente dura. Dura a ponto deles não verem mais saída para o problema. Por isso, quando Deus agiu beneficamente para com eles e transformou a situação, era como se o que era inacreditável, algo como um sonho, tivesse ocorrido. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião,
nós ficamos como aqueles que sonham. Eu não acredito. Nós estamos livres. Não pode ser verdade. É bom demais para ser verdade. Esse foi o sentimento quando o povo recebeu o decreto do rei Ciro de que o povo poderia retornar para Jerusalém. A restauração de Sião, né? Ao dizer que a sorte de Sião foi restaurada, ele não diz de que modo isso foi feito, mas a julgar pelo desenvolvimento do salmo, Deus lhe restaurou as tão necessárias colheitas, que está no versos 5 e 6. Agora, seja trazendo de volta do cativeiro, afastando o inimigo que os impedia de trabalhar na lavoura, ou produzindo chuva e fertilidade que estavam ausentes, o fato é que Deus agiu. E eles finalmente tinham o que comer e o que oferecer como gratidão em Jerusalém. E por isso cantavam. O canto que erguiam eram jubilantes, estavam extremamente alegres. Verso 2a diz: então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. O judeu começou a rir à toa. A felicidade entrou no coração deles. Deus havia mudado a situação deles. Aquela situação tão difícil e complicada. Eles começaram a falar da alegria que eles estavam sentindo por aquilo que Deus havia feito. Entre os outros povos ali existentes que foram também dominados, eles falavam da alegria que estavam sentindo. O Senhor nos libertou. O Senhor tem sido generoso para conosco, você está vendo? E o resultado disso foi que aquela alegria, ou melhor, foi que essa alegria levou aquelas pessoas de toda parte do mundo a reconhecer a bondade do Senhor para com Israel, para com eles. As nações reconheceram isso. 2b. Desse modo é dito entre as nações, o Senhor agiu generosamente com eles. É como se dissesse, né? Olha só o que o Deus deles fez para com eles. Esse Deus é poderoso demais. Enquanto nós estamos aqui cativos, eles foram libertos. E os próprios israelitas o reconheceram, né? O verso 3a diz: o Senhor agiu generosamente conosco. É verdade. O Senhor, ele é generoso para conosco. Assim, olhando para o passado, era fácil para aqueles homens se alegrarem de modo real, com base na graça de Deus que cuidou deles e lhes proveu o necessário. Eles nem tinham como esquecer que Deus, ao agir generosamente, lhe concedeu uma alegria transbordante. Nós ficamos alegres. Diante de tudo isso que o Senhor fez, nós ficamos alegres. Nós ficamos felizes. Que dias de alegria, que dias gloriosos, lembrando de tudo que Deus fez. É Deus quem está por trás da libertação do povo, não foi Ciro. Ciro foi um instrumento de Deus. É Ele quem está por trás de cada providência, do alimento, da seca, falta de chuva, vir chuva, os rios encherem, transbordarem e podermos as nossas sementes serem semeadas e elas produzirem fruto e nos dar alimento. É Deus que está por trás de tudo isso, de cada providência. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas todas essas coisas, essas generosidades estavam no passado. A segunda motivação da alegria dos crentes é a generosidade de Deus que ainda será desfrutada. Versos de 4 a 6 diz:
Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Agora aqui o olhar está apontado para o futuro. Essa sessão não está desligada daquilo que Deus havia feito por eles no passado recente, nem da condição presente da fartura e alegria. Os versos 5, 6 são ditos como máximas que se aplicam a qualquer ocasião e que refletem o que eles haviam experimentado. Eles voltaram para Jerusalém, mas a vida continuou. Os problemas, as dificuldades ainda estavam ali presentes. Entretanto, o trecho é introduzido por uma oração, o que certamente aponta nossos olhos para o futuro, na esperança de ver o clamor atendido por Deus. A restauração ainda não estava por completa. Assim o salmista diz: restaura a nossa sorte, ó Senhor, como os leitos de rios no Neguebe. Esperamos, Senhor, a sua restauração completa. Quanto aos israelitas, eles eram como os leitos secos dos rios do Neguebe. Neguebe era a região montanhosa ao sul de Israel, marcada pela seca. As chuvas naquela terra, naquela região, são pouco frequentes. E seus rios frequentemente passam a maior parte do tempo secos. Entretanto, quando a chuva cai, torrentes de águas correm velozmente pelos rios, antes secos, e enchentes se formam naqueles rios. Do mesmo modo, Israel era completamente dependente do Senhor, e que o Senhor restaurasse a sorte deles, vindo com poder, com majestade para restaurar o seu povo. Que Deus termine a obra que ele começou, exatamente como as correntes do Neguebe. Essa é a oração do salmista. A bondade de Deus não era vista de forma isolada da responsabilidade que eles mesmos tinham de trabalhar pelo sustento. Eles tinham que plantar, mesmo que o terreno estivesse seco. O semeador saía semeando na esperança que houvesse chuva. Entretanto, com a ajuda do Senhor, eles não apenas teriam forças para fazê-lo, como obteriam o resultado que almejavam. Verso 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas colherão júbilo. O trabalho era árduo e os receios de insucesso preocupantes. Tudo isso a ponto de fazer eles chorarem. Mas a esperança que tinham na bondade de Deus e na fidelidade de suas promessas os faziam prever o resultado na forma de uma colheita que certamente lhe traria júbilo e alegria. A esperança que o Senhor restauraria por completo Israel, mesmo diante de toda aquela circunstância difícil. E a última frase do Salmo diz a mesma coisa, de maneira mais forte, no verso 6. Aquele que vai andando e chorando, carregando uma sacola de sementes, tornará a vir com júbilo, carregando os seus feixes. Aqui o trabalho é destacado na ação de carregar, em agonia. Eles carregavam pelo campo pesados fardos de semente a fim de lançá-las à terra. O uso do gerúndio, andando, chorando, carregando, serve para demonstrar que o trabalho era longo e cansativo. Porém, eles estavam certos de que trariam sua colheita, seus feixes amarrados para casa. Se isso já foi motivo de alegria,
ainda o seria muitas vezes. Essa era a confiança deles em Deus. E a generosidade que aguardavam do Senhor no futuro era razão mais que suficiente para se alegrarem de modo real no presente. Eu olho para trás e vejo o que Deus fez e me alegro. Eu olho para frente para o que Ele fará e me alegro. É assim que nós vivemos felizes neste mundo. A nossa alegria não está restrita aos bens materiais ou a qualquer coisa aqui, mas na ação de Deus na história da redenção. Aquilo que Ele fez por nós e aquilo que Ele haverá de fazer. A Igreja de Deus está hoje espalhada por todo o mundo, incluindo áreas rurais cujo sustento vem da lavoura e depende da chuva e da fertilidade da produção. Entretanto, não são apenas tais irmãos que da zona rural que têm condições de conhecer a alegria que o escritor expressa nesse salmo, mas todos os crentes têm motivos para rejubilar do mesmo modo. Primeiro, porque todos nós já experimentamos a generosidade de Deus em Cristo Jesus. Nós temos mais motivo de alegria olhando para o passado do que o judeu liberto do cativeiro. Porque Deus nos libertou de um cativeiro pior que o cativeiro político, pior do que o cativeiro econômico. Deus nos libertou da escravidão do pecado em Cristo Jesus. Nos livrou das garras de Satanás quando nos livrou do reino das trevas e nos colocou no reino de Cristo. Ele pegou nossa dívida espiritual, porque o salário do pecado é a morte. Isso é muito maior e melhor do que o pagamento do rei Ciro das dívidas da nação de Israel e ter libertado aquele povo. Ele pagou a dívida do nosso pecado com a sua vida. O justo morrendo no lugar dos injustos. Isso é motivo de sonharmos, de sorrirmos, como a Bíblia se refere como a alegria da salvação. A salvação é um fato consumado na vida do crente que já aconteceu. E ao olharmos para trás, como não nos alegrarmos por sermos filhos amados do Pai Celestial? Como? Por outro lado, a nós foram feitas promessas que elevam nossos olhos para o céu e para o futuro, prevendo a glorificação dos nossos corpos, o encontro com o Senhor e com todos os irmãos que já partiram e os que jamais conhecemos, o alívio de todas as tristezas e dores e a vida eterna na presença do nosso Deus. É isso que nos aguarda. É isso que nos aguarda. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Isso é razão não apenas para sentirmos alegria, mas para nos alegrarmos com uma felicidade verdadeira e transbordante. Por isso, ou melhor, por isso mesmo, como salmista, nós devemos nos reunir e celebrar com ações de graças toda a generosidade de Deus para conosco. Vamos passar por sofrimento, vamos passar por dificuldades, mas o Senhor tem feito grandes maravilhas por nós e ainda fará. Amém, amadas? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nos perdoe por deixar que o pessimismo, o desânimo, a desesperança, a murmuração, a reclamação encha nosso coração. Aqueles ressentimentos e aquela amargura que dura tantos anos em nossos corações. Nos perdoe. Senhor, nos perdoe que a gente nem lembra mais da alegria da salvação. Encha o nosso coração de alegria da salvação, para que sejamos um povo alegre. Abençoe a sua igreja. É o que oramos no nome do Senhor Jesus, hoje para todos sempre. Amém.